O Corpo de Bombeiros acaba de confirmar que o número de mortes subiu para 25. A gente conversou agora há pouco com a prefeita de Juiz de Fora. Na ocasião, a gente tinha até noticiado 16 mortes. No caso de Juiz de Fora, o número também foi atualizado. Já são 18 mortes registradas. São centenas de pessoas desabrigadas. A prefeita falou em pelo menos 40 pessoas que estariam desaparecidas. Em Ubá, 7 mortes confirmadas, segundo o Corpo de Bombeiros. Essa imagem que você está vendo, ao centro também, você consegue ver que o próprio governador do estado, o Romeu Zema, participa dessa coletiva junto com integrantes do Corpo de Bombeiros. Essa coletiva, gente, está acontecendo nesse momento. Essas imagens que você está vendo são imagens ao vivo dos profissionais, desses integrantes do governo, falando um pouco sobre o trabalho que está sendo executado para receber essas pessoas desabrigadas. Nesse momento, o Romeu Zema vai falar. Vamos acompanhar? Compromissos, mas o vice-governador já esteve com a prefeita e o trabalho tem sido feito de maneira conjunta. Quero deixar muito claro que num momento como esse, não há partido político, não há ideologia, há somente soma de esforços. Quer completar alguma coisa, vice-governador? Exatamente isso. Desde cedo, a gente está, na verdade, desde a madrugada, nós já estamos trabalhando em conjunto com a prefeitura, desde o momento zero. Aliás, o primeiro acionamento foi ontem, pouco depois das 9 horas da noite, já de Defesa Civil Municipal, junto com o Corpo de Bombeiros. Madrugada toda com as equipes trabalhando em conjunto, e eu estive com a prefeita Margarida, para repetir para ela que nós estamos à disposição, combinamos sobre a publicação do decreto de calamidade, que é importante para ela para acesso a recursos, falamos sobre as doações, falamos sobre a antecipação dos recursos, então estamos efetivamente trabalhando em parceria e repetir para ela, parece até transmissão da frase do governador. Não existe discussão ideológica num momento como esse, ela pode contar conosco para qualquer coisa que o Juiz de Fora precise nesse momento, da mata da mesma forma lá em Ubá. Tudo certo, pessoal? Mais alguma? Esse momento importante dessa coletiva que está acontecendo já há algum tempo, a transmissão é feita inclusive pelos canais oficiais do Corpo de Bombeiros, daí essa imagem um pouco tremida que você está acompanhando, mas o mais importante é a informação. E nós ouvimos 2 personagens muito importantes, essenciais nesse momento, que foram o governador de Minas, o Romeu Zema, e o vice-governador Matheus Simões, que está falando mais uma vez. Vamos acompanhar. Das forças estaduais atuando em campo neste momento aqui na Zona da Mata. Então, isso é o nosso efetivo de polícia militar, de polícia civil, conta de ML especialmente, de Corpo de Bombeiros, de Defesa Civil, trabalhando junto com as equipes municipais das 3 cidades, Matias, Juiz de Fora e Ubá. Esse número pode variar ao longo das próximas horas, ele tende a ir diminuindo ao longo dos dias, mas ele, como vice-governador, ele vai ficar empenhado aqui enquanto for necessário. Certinho, gente? Muito obrigado a todos. Bom trabalho. Pois então, você acompanhou integrantes do governo do estado, as principais figuras do governo do estado, governador e vice, falando sobre ações das forças de segurança do estado para ajudar cidades da zona da Mata Mineira que estão enfrentando esse momento de muita dificuldade. Portanto, a atualização dos mortos, infelizmente, um número que subiu para 25, são 18 em Juiz de Fora, zona da Mata, em Ubá, 7 mortos. Um trabalho que está sendo feito ainda. Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, nos falou agora há pouco que hoje não chove tanto assim, mas ontem a tempestade foi assustadora, o solo extremamente encharcado por causa das chuvas dos últimos dias. Então, qualquer chuvisco numa situação como essa, num solo encharcado, ela não escoa a água. A água simplesmente se acumula, formando essas enchentes, essas correntezas que são tão perigosas, arriscadas para a população, derrubam até casas, arrastam veículos. Imagine só o que uma situação como essa não é capaz de fazer com pessoas. Você vê na imagem uma construção desabando, muito possivelmente, a gente não tem informação exata sobre essa situação, mas uma estrutura comprometida pelo encharcamento, talvez, pelo excesso de água. E são cenas, infelizmente, que se tornaram comuns nesses últimos dias na região. A gente vai seguir acompanhando esse trabalho. O governo federal que já reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora,
já enviou representantes da Força Nacional, do SUS e de outros órgãos ligados à atuação em situações como essa para as cidades da zona da Mata Mineira para ajudar no trabalho de acolhimento dos desabrigados e também na tentativa de frear o avanço dos danos e dos prejuízos.